E aí, moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Dentro desse bloco, então, eu vou tratar com vocês aqui da parte de operações com conjuntos e a gente vai falar especificamente, então, da parte de interseção de conjuntos. Minhas redes sociais estão aí na tela. Quem quiser seguir meu Instagram é o @profBrunoLima e para quem quiser se inscrever aí no meu canal do YouTube, basta procurar lá, Professor Bruno Lima. Moçada, interseção de conjuntos. Está anotado para vocês aí basicamente o seguinte, olha, a interseção de dois ou mais conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a esses conjuntos ao mesmo tempo. Então aqui, olha, a ideia da interseção é a de que elementos vão pertencer a esses conjuntos ao mesmo tempo. E a interseção, ela vai estar intimamente ligada à ideia do conectivo E. Quando eu digo que eu tenho elementos que estão na interseção de A e de B, por exemplo, dos conjuntos A e B, é porque eu digo então que esse elemento que está na interseção, ele é um elemento que vai pertencer tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então olha aqui os termos que eu vou usando, olha, são elementos que pertencem. Lembre-se, quando eu falo de elementos, eu não posso falar que um elemento está contido, eu falo que um elemento pertence. Então, para um elemento estar na interseção é porque ele pertence tanto ao conjunto A, quanto ao conjunto B, quanto ao conjunto C, enfim. Para estar na interseção de dois ou mais conjuntos, ele tem que estar em todos esses conjuntos ao mesmo tempo, de forma simultânea, ok? Então, a notação da interseção é essa que está aqui. O símbolo de interseção é esse que está aqui, certo? Que é como se fosse uma ferradura. E aí, de maneira simbólica, é como se eu estivesse dizendo para vocês o seguinte, olha, quando eu tenho a interseção de A com B, é porque eu tenho dentro desse conjunto elementos X, tais que esse elemento X pertence ao conjunto A, olha aqui o conectivo, olha, e esse elemento X pertence também ao conjunto B, perfeito? Então, a ideia da teoria da interseção de conjuntos é basicamente essa que está aqui. Traduzir, né, lembrar que a interseção, o símbolo dele, da interseção vai ser a ferradura, que é como se fosse o U ao contrário. Lembrar que a ideia de interseção vai estar intimamente ligada ao conectivo E, isso aqui não é um enfeite, isso aqui não é um detalhe, isso aqui decide muitas e muitas questões, porque vocês às vezes fazem a interpretação errada do conectivo. Se eu falo que tem que estar em um lugar e outro, põe na sua cabeça o seguinte, usei conectivo E é porque eu estou falando de interseção. Certo? Usei conectivo E é porque eu estou falando que o cara está em um conjunto e está no outro. É trivial, teoricamente, bem elementar, mas é o que eu estou te falando. São os detalhezinhos que começam a decidir a vida de vocês aí na resolução das questões. Então, interseção, ideia de conectivo E. Tenho aqui um exemplo, só para a gente começando a pegar o jeito, tá? Então, jogo para vocês aqui, olha, os conjuntos A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o meu conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Aí eu estou pedindo para você determinar para mim aqui o conjunto A interseção com B. Então, Abrão, cara, eu quero representar isso aqui por diagramas. Está valendo, pode fazer, não tem problema nenhum não. Olha, vamos colocar aqui, olha, meu conjunto A, meu conjunto B, ó. Meu conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Meu conjunto B é formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Tá vendo como que fica a representação dos diagramas? Olha, dentro do meu conjunto A, isso aqui também é importante, mesmo que você não tenha feito a representação, é importante que você comece a visualizar isso. O meu conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3, exatamente, do jeito que eu coloquei ali. Já o meu conjunto B é formado pelos elementos, olha, 2, 3, 4 e 5. Show de bola. Só que existem dois elementos aqui, que são o 2 e o 3, que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então eles estão numa região que nós chamamos de quê? De interseção. Não é essa a ideia da interseção? O fato de que um elemento vai pertencer aos conjuntos ao mesmo tempo? Quais elementos aqui, quais elementos pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo? O 2 e o 3. Então eles ficam aqui no lugar da chamada interseção. Então, A interseção com B, minha resposta seria essa, olha. O meu conjunto, isso aqui é um conjunto, olha, se é conjunto eu vou representar dentro de chaves. O meu conjunto A interseção com B é formado pelos elementos 2 e 3. Elementos de um conjunto eu separo por vírgula ou por ponto e vírgula, tá bom? Ah, quanto que usa um, quanto que usa o outro. Isso aqui é detalhe, tá, gente? Mas
Basicamente, a necessidade de um ponto e vírgula talvez se torne maior se você estiver trabalhando ali dentro com números decimais, por exemplo. Ah, eu quero colocar o 2,1 e o 2,3. Então, se você colocar o 2,1 e o 2,3 assim, fica estranho, né? A gente coloca o quê? Um ponto e vírgula aqui para tentar deixar a coisa mais bem marcada, tá bom? Passamos aí por esse primeiro exemplo. Show de bola. Dá uma olhada aqui na minha letra B, onde eu coloco para vocês aqui, olha, conjuntos A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Conjunto B, formado pelos elementos 1, 3, 6 e 7, e o conjunto C, formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. E aí eu peço para você determinar aqui qual que vai ser o conjunto A interseção com B, A interseção com C, B interseção com C e A interseção com B interseção com C. Começa a treinar o seu raciocínio para enxergar a interseção e por trás fazer a leitura do conectivo E. Confie em mim, tá bom? Onde você está lendo A interseção com B, de uma vez por todas, reforça o seguinte: os elementos que pertencem ao conjunto A interseção com B são os elementos que estão em A e B. Os elementos que estão em A interseção com C são os elementos que estão em A e C. Então, olhou para o símbolo de interseção, acostume-se a fazer a leitura do conectivo E. Quais são os elementos aqui, então, que estão em A e B? Ou, quais são os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo, certo? O conectivo E, ele passa essa ideia de que vai ter que acontecer ao mesmo tempo. Então, quais são os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo? O 1 é um elemento de A e de B? Sim. O 2 é um elemento de A e de B? Não. O 3 é um elemento de A e de B? Sim. O 4 é um elemento de A e de B? Não. O 6 também não e o 7 também não. Então, a conclusão que a gente chega é que os elementos que estão em A e B, A e B, tá aqui, olha. 1 e 2. Desculpa, 1 e 3. Tudo bem? A interseção com C. A interseção com C é o A e C. Quais são os elementos que estão em A e C ao mesmo tempo? Então, olha, tenho aqui o meu conjunto A, tenho aqui o meu conjunto C. Meu conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Meu conjunto C formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Quais elementos que você percebe que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo? O 1 é um elemento que está em A e em B? Desculpa, em A e C? Não, 1 é um elemento que não está em A e C. 1 está apenas em A. 2 pertence aos conjuntos A e C? Não, 2 é um elemento exclusivamente de A. Agora, o 3 é um elemento que faz parte tanto de A quanto de C. Então, o 3 eu vou pegar, ele está dentro de A e está dentro também de C. Então, tá aqui, olha, coloco o 3. O 4 também, olha, está dentro de A e de C. Então, o 4 também está na interseção. Fechado? Agora, o 5 e o 6 são elementos exclusivamente de C. Ah, professor, mas eu não acredito que vai cair na minha prova assim, não. Bom, para início de conversa, poder cair sempre pode, tá? Confie em mim, como eu sempre falo. Não dá para eu ficar perdendo o meu tempo e o seu tempo. O que eu sempre coloco para vocês é que os cursos aqui eles são feitos na medida, certo? Nada abaixo do que a gente pode, do que a gente precisa, e também não tem por que a gente passar além do que a gente precisa. Mas mesmo que a gente não tenha na sua prova, às vezes, né, uma questão tão direta quanto essas aqui, o que não é impossível, tá? Mas enfim, mesmo que não aconteça, isso aqui é decisivo para que a gente consiga caminhar aqui no curso, ok? E é onde eu sempre falo com vocês, às vezes lá na frente, né, às vezes em alguns modelos, algumas dúvidas surgem, porque essas noções elementares aqui, elas não estão sendo bem construídas. Então vamos aqui no nosso passo a passo organizando as ideias. Dá uma olhada aqui comigo, olha, B interseção com C. B interseção com C, eu tenho aqui o meu conjunto B, formado pelos elementos 1, 3, 6 e 7, e tenho aqui o meu conjunto C, formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Então, com muita atenção, você vai falar para mim quais são os elementos que estão na interseção, ou seja, quais são os elementos que pertencem simultaneamente aos conjuntos B e C. Para pertencer a B e C, o 1 tem essa característica? O 1 está tanto em B quanto em C? Não. O 1, olha até como eu estou me referindo a esse 1 aqui nessa história. O 1, nesse caso, na comparação de B com C, o 1 é um elemento exclusivamente de B. O 3 é um elemento que está tanto em B quanto em C. Então a gente coloca aqui, olha, 3 é um elemento de B e de C.
6. 6 é um elemento de B e de C, ok? Agora, os demais são elementos exclusivos, ou de B ou de C. O 7 é um elemento exclusivo de B. O 4 e o 5 são elementos exclusivos de C, perfeito? Na comparação entre B e C, tá, gente? Porque aí você pode virar e falar para mim assim, você está falando que o 4 e o 5 são exclusivos de C, mas aí eu estou vendo o 4 aqui no conjunto A, porque eu estou comparando B com C. E todas essas minhas falas são importantes. Quando eu falo para vocês que comparando B com C, que um é um elemento exclusivo de B, você pode ter certeza que existem enunciados que vão trazer essa referência. São os elementos que são somente de B, os elementos que estão apenas em B, os elementos que estão em B, mas que não estão em C, tá bom? Ótimo. Feita essa, vamos dar uma olhadinha aqui nessa interseção dos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Mas aí eu vou poder fazer a interseção de 3 conjuntos ao mesmo tempo? Claro que vai, né? Se eu tiver aqui, então, olha, A interseção com B interseção com C, você vai ter que generalizar o raciocínio tentando entender o seguinte: para que um elemento ou elementos estejam na interseção dos 3, esses elementos vão ter que pertencer aos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Então aqui, se você quiser, você pode até fazer o uso aqui como se fosse de uma propriedade associativa, que é válida para os conjuntos e válida especificamente para a interseção. Você pode fazer, por exemplo, a interseção com B, como a gente já fez aqui, olha, e a partir daí fazer a interseção de A com B com o conjunto C. Ou, de maneira geral, você pode fazer uma observação de qual ou quais elementos que estão nos 3 conjuntos ao mesmo tempo. E aí, se você fizer uma análise cuidadosa, você vai perceber, por exemplo, que o 1 não adianta porque o 1 é elemento de A de B, mas não é elemento de C. O 2 é elemento apenas de A. O 3 é um elemento que vai ficar nessa interseção. Concorda? O 3 é um elemento que faz parte de A, faz parte de B e faz parte também de C. 4 não adianta, porque o 4, comparando os 3 conjuntos, ele é elemento apenas de A e de C. O 5 é elemento apenas de C, comparando todos os conjuntos. O 6 é elemento apenas de B e de C. E o 7 seria elemento apenas de B. Ok? Acho legal, mesmo que você... Então aqui, só para a gente fechar, esse conjunto aqui, olha, essa interseção ela é composta por apenas um elemento, que é o conjunto, é o elemento 3. Então a gente tem ali um conjunto unitário, não se esqueçam disso, tá bom? Conjunto unitário é um conjunto que tem apenas um elemento. Tem ali apenas o elemento 3. Então, seguindo, acho legal, mesmo que você não tenha usado essa linha de raciocínio, que você não tenha sentido necessidade, mas eu acho bem interessante que você represente isso daqui por diagramas. Bruno, eu não preciso disso. Eu sei que não precisa, tá bom? Se você não precisou dos diagramas para raciocinar, tá ótimo. Mas é legal que você comece a enxergar a representação desses conjuntos aqui, desses elementos, dentro aqui dos diagramas, para que você comece a se entender comigo sobre o que representam cada uma dessas partes aqui. Então, vamos ver se a gente está falando a mesma língua. Olha, eu vou ter aqui a minha região de número 1, a região de número 2, região de número 3, região de número 4, região de número 5, região número 6, região número 7. Você consegue falar para mim qual ou quais elementos que tem que ficar aqui, olha, na região de número 1? Tá claro para você, quando eu me refiro aqui à região de número 1, que essa região é a região dos elementos que pertencem apenas ao conjunto A, exclusivamente ao conjunto A? Quais elementos ali que pertencem apenas ao conjunto A? Só o número 2, concorda? O número 2, ele é um elemento que é exclusivo de quem? Apenas do conjunto A. Então ele entra aqui, olha, na minha região número 1. Vou colocar aqui como um pontinho, tá? A gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, porque em algumas situações a gente pode ter, por exemplo, a representação do diagrama com esse 2 indicando que aqui seriam 2 elementos. A gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Então, aquele 2 ali é porque são 2 elementos? Não. Aqui, por isso que eu estou colocando um pontinho, que é como se fosse para a gente dar a entender que eu tenho ali o elemento número 2. Não é para a gente colocar como se fossem dois elementos ali naquela região, tá? Porque em algumas questões, na realidade, na maioria das questões, a gente distribui valores dentro de cada uma das regiões, né? Não os elementos propriamente dito. Então, tomar cuidado com esse detalhezinho. Você consegue me falar quem que fica aqui na região de número 2? Região de número 2, veja se você concorda comigo. Quem está na região de número 2 é um elemento que está no conjunto A, ele está também no conjunto B, só que ele não faz parte do conjunto C. Então, a gente vai dizer que esse elemento da região de número 2, ele é um elemento que está apenas em A e em B. E olha, o E
não é um enfeite, tá bom? O E é necessário porque aquela região de número 2 ela é uma região de interseção, concorda comigo? Então olha para mim, quais são os elementos, ou qual é o elemento que está apenas em A e em B. O 1 está apenas em A e em B, concorda comigo? Olha, o 1 está em A, o 1 está em B, só que o 1 não está em C. Então o 1 entra aqui dentro dessa região de número 2, certo? O 2 já foi. O 3 a gente vai ver que não. Veja se você concorda comigo. O 3, ele não faz parte de A, de B e de C. Então o 3, olha, você vai colocar ele aqui para mim, olha, na minha região de número 5. E o 4? O 4, repara a característica do 4. O 4 é um elemento que está dentro de A, está dentro de C, mas não faz parte do conjunto B. Concorda comigo? Olha a característica do 4. Olha, ele é um elemento que está em A, ele está em C, mas não está em B. Então, onde que ele entra aqui? Olha, ele entra na região de número 4. Olha. Então, meu conjunto A ficou distribuído dessa forma. Olha. Certo? Olha meu conjunto B. Meu conjunto B já tem o 1 e o 3 e o 6. O 6, você vai perceber que o 6 é elemento de B e de C apenas. Então, o 6 entra aqui, olha. Ó, o 6 ele está em B, repara, o 6 está em B, o 6 está em C, só que ele não faz parte o quê? Do meu conjunto A, ok? O 7 você vai perceber que ele é um elemento exclusivo do meu conjunto B. O 7 não está nem em A, nem em C. Então aqui, ó, vou colocar o 7 na minha região 3. E quem está faltando para eu colocar aqui no meu conjunto C? Está faltando só o 5, né? Que vai entrar aqui então na minha região número 7, porque o 5 ele é um elemento exclusivo aqui do conjunto C. Brunão, então toda vez aqui que eu for fazer a representação por diagramas, vai ficar um elemento em cada região? Claro que não, aqui é porque nessa distribuição calhou, né? De em cada região a gente colocar um elemento, mas é claro que eu poderia ter, se eu colocasse aqui, por exemplo, olha, 1, 2, 3, 4 e 9. Se eu tivesse colocado 9, o 9 seria um elemento exclusivo do conjunto A. Então eu colocaria aqui, olha, nessa minha região o número 1, o número 2 e o número 9, que seriam elementos exclusivos do meu conjunto A, tá bom? Então a gente tem que ir desconstruindo aí algumas possíveis dúvidas que surgem. Numa representação como essa, por exemplo, não necessariamente, como eu estou aqui elencando os elementos, não necessariamente tem que ter apenas um elemento, ou que tem que ter elemento em todas as regiões. Eu poderia ter, dependendo aqui, alguma região que não tivesse elementos, tá bom? Show de bola. Então, meu exemplo B está feito. E aí, para a gente fechar esse bloco, eu trago uma definição aqui que é importante, tá? Que é a definição do que são conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos são conjuntos que não têm elementos em comum. Ou seja, se A e B são disjuntos, nós dizemos que a interseção de A com B tem que ser o quê? Tem que ser o conjunto vazio. Olha, é um conceito simples, mas que às vezes aparece em prova e a galera se perde. Ah, Bruno, poxa, a questão tinha pedido para assinalar dois conjuntos que fossem disjuntos. Cara, eu não fazia ideia do que era isso, então não custa nada lembrar. Disjuntos são dois conjuntos que não têm elementos em comum, ou seja, que não têm interseção. E aí eu coloquei um exemplo aqui bem simplesinho, até porque o conceito também é bem direto, não tem que a gente aqui ficar complicando muito. Deixei indicado um conjunto A formado pelos elementos 1 e 2, e o conjunto B formado pelos elementos 0 e 3. A gente vai perceber que esses dois conjuntos, eles são o quê? Eles são disjuntos. Se eu for fazer a representação deles por diagrama, ó, o meu conjunto A, ele sobrevive de forma independente em relação ao conjunto B. Não tem interseção aqui, certo? Ó, o meu conjunto A seria formado pelos elementos 1 e 2, e o meu conjunto B seria formado pelos elementos 0 e 3. Eu não tenho aqui interseção desses dois conjuntos. Esses elementos aqui são elementos apenas de A. Esses elementos aqui são elementos apenas de B. Então, como a interseção é um conjunto vazio, a gente classifica esses dois conjuntos aqui como conjuntos disjuntos. No exemplo que eu fiz anteriormente com vocês, então, a gente não pode dizer, por exemplo, os conjuntos A e B são disjuntos? Não por quê? Porque, olha, a gente conseguiu encontrar a interseção entre eles. Os conjuntos A e C são disjuntos? Não, existe interseção entre eles. B e C são disjuntos? Não. A e B e C são disjuntos? Não. Nenhuma das interseções apresentadas aqui para esses três conjuntos ficou sem elementos. Então, nenhum desses conjuntos entre si aqui acabam sendo disjuntos. Fechado? Conceito simples, mas importante você carregar aí para sua prova. Com isso, eu fecho então esse bloco, onde a gente focou aqui, deu uma atenção especial à operação com conjuntos interseção.
fundamental que você se lembre do símbolo da interseção e, mais do que isso, a associação da lógica da interseção ao conectivo I. Teve dúvida? Volte e me acompanhe. Se tiver tudo tranquilo, eu te aguardo então aqui na sequência com a nossa galera do Estratégia Concursos. Um forte abraço, tudo de bom, valeu!